Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, estou eu, está aqui André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Falando hoje de um tema, sinais. Já ouviu falar de sinais? Sim, já vi um filme chamado Sinais, tinha extraterrestres, uma série de coisas. Não, não é isso aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre sinais, sobre chuva de estrelas, e nós vamos falar sobre o Buda da nova era, do novo tempo, do novo ciclo. Um tema que eu tenho certeza que você vai gostar muito do que você vai saber. E trago aqui hoje meu querido amigo e irmão René Monterrey, para a gente trocar ideias sobre esse tema tão fascinante, né? Que setembro, para nós aqui, é uma data comemorativa de grande importância, né? Nem todo mundo faz parte da Sociedade Brasileira de Biose, mas para quem faz parte, ou já fez, já sabe do valor desse mês aqui. Nós vamos falar sobre isso. Não só sobre isso, como sinais que apareceram, nós vamos falar. E aí, René, tudo bem? Peguei Oi, lá, tudo está bem? arrumando todo. Eu vi você aqui, falei, deixa eu ajeitar. Então, eu fico todo. Antes de começar, eu também fico me ajeitando aqui para ver se está de acordo. Para quem. A pessoa que tem toque é terrível isso aí, né? Porque ele tem que estar centralizado, ele tem que estar com a camisa certinha, o Aí óculos entorta aqui. aqui, a gente se vê ao contrário, né? Então a gente nunca sabe o Isso, lado. a gente olha para a tela, mas é engraçado, é isso mesmo. E aí, René, tudo bem com você? Tá tudo em ordem, Grego, tudo em ordem, tudo Ótimo. tranquilo. Nós estamos no mês comemorativo, né? Setembro. Setembro é um mês que vai começar uma nova estação também, né? Entramos já na primavera, que depois do inverno vem primavera, né? Isso, Isso, é. vem a primavera. Estou meio perdido aí. Então tá aí. Então, René, vamos falar um pouquinho dessa data. Nessa época aqui, costuma acontecer um fenômeno, você sabe melhor do que eu, você vai explicar isso, que parece que incide todos os anos, se repete, que é a tal de chuva de estrelas. Então, eu gostaria primeiro que você me esclarecesse o que é essa chuva de estrelas. Estrela chove? Não chove, é força de expressão, né? Então, vamos esclarecer esse aspecto da chuva de estrelas que todo mundo fala. Oi, então, o que acaba acontecendo, né? Na verdade, é uma ilusão que a gente vê, né? Na verdade, é um cinturão de meteoritos, tá? Que ele acaba aparecendo, mas na verdade é sempre por volta do dia 10 de agosto. 10 de Tá? agosto, Então, tá. 10 de agosto. Tá? Então, existe um fenômeno chamado chuva de estrelas, que ele está associado são as chamadas Persépodes, que elas acabam acontecendo, acabam ocorrendo sempre no nascente, na direção do nascente, num determinado horário, por volta do dia 10 de agosto. O que é interessante, né? Então, astrologicamente, ou astronomicamente, desculpa, é um evento bastante recorrente, né? Mas o que acaba acontecendo é o significado de tudo isso. Isso, Né? vamos lá. Quando lá eu lembro de um dos textos que eu achava mais bonitos, que ele dizia assim: todas as vezes que um homem se ilumina na terra, uma estrela se apaga no céu, né? E vice-versa também, né? Quando o homem ele morre, uma estrela se acende. O que acaba acontecendo, então, essas estrelas, né, elas acabam simbolizando consciências. Tá? É como se houvesse, num determinado momento, a precipitação de consciências para dar um suporte para a vinda de um ser, de um avatar, de alguma coisa desse tipo, né? É claro que isso não acontece todo ano, né? Num determinado momento em que houve uma conjunção planetária favorável, abertura de um portal, né? Aí sim, esse fenômeno ele acaba trazendo para nós várias consciências para fazer parte de um movimento, para dar suporte de um grande ser. É interessante a gente perceber assim que existem. Hoje tudo é banalizado, né? Hoje parece que tem portal o mês inteiro, tem eclipse e todo mundo fica apavorado, né? E, né, Mercúrio retrógrado, sabe? Assim, é como se fossem coisas sobrenaturais, e na verdade tudo isso faz parte da manifestação E é universal. cíclico também, Porém, né?
Porém, em determinados momentos, né, volto a dizer, quando existe assim existe algo, né, por trás de tudo isso, né, que está relacionado a motivos cósmicos universais, aí sim, nesse momento, esses aspectos eles acabam simbolizando alguma coisa muito maior. O que é interessante desses sinais, né, é a simbologia dos sinais, sempre, né? A gente bate muito nessa tecla aqui, senão a gente fica levando ao pé da letra, chuva de estrelas, pronto, né? Está acontecendo alguma coisa, né? O que acaba acontecendo é que esses sinais eles são sempre associados à noite. Tá? Então, não vai ter chuva de estrelas durante o dia. Né? A gente Então, não enxerga, né? tá? Sempre eles estão sempre associados a alguma coisa que a gente está adormecido, que a gente não percebe, que a gente não vê. Tá? Então, né, o simbolismo do Cristo, ele vai nascer numa noite também, só os reis magos é que vão ver aquele sinal das estrelas, né? As anunciações, né? Quando a gente está falando de Buda, então que a princesa Maia, que era a mãe do Buda, ela vai ter um sonho com um elefante, né? Então a questão da noite, que ela está sempre de uma certa maneira associada talvez à treva, à Kali Yuga, ou à própria ignorância humana, ela acaba sempre associada também a essa simbologia que estão relacionados a aspectos por sua vez, relacionados também à vinda de avataras, vinda de grandes seres. É interessante você estar falando aqui, né? Porque olha como as coisas aparecem, né? E são coisas que a gente não pensa. Você falou do aspecto da noite e do dia, né? O dia está aqui, ele só é dia porque está iluminado, né? As estrelas estão aí, o céu. Isso, é. Não é? Então, é como se fosse de dia nós estamos na escuridão, vamos dizer assim. A gente não Isso, é. não é o contrário. A gente não vê o céu, né, Isso, durante o dia. Né? Então, é interessante a gente perceber, né? Que é como, então, a gente não vê o oculto, né? A gente isso. está iludido, talvez, pela questão da nossa vida cotidiana, etc., e a gente acaba não vendo o que acontece no cosmos, no espaço, nos planetas, naqueles níveis todos, né? Para nós, isso daí é uma coisa impossível da gente compreender ou da gente imaginar, né? Ou alguma coisa nesse sentido. É que a gente não pensa nisso, né? É uma coisa tão natural aqui que só porque não tem escuridão é que eu não consigo ver. Quer dizer, na É, escuridão é que eu consigo ver a luz E muitas é vezes. isso que é bonito, né? Porque quando a gente fala isso, então, né, acaba sendo um aspecto interessante, né? Porque então vai ter, por exemplo, tem a vinda de um avatar, né? Então aqueles sinais todos, né? Os falsos profetas, aquelas catástrofes, ou seja, né? Como se o mundo ele mergulhasse numa escuridão. Isso, A própria escuridão que existe, na verdade, dentro do homem, dentro das criações coletivas, etc., ela vem sim anteceder a vinda de um grande ser. Né? Agora você fala por quê? Né? Exatamente por isso, né? Porque a escuridão é que ela vai me dar a oportunidade de eu enxergar aquilo que eu não vejo. incrível, Né? né? Isso aí. Aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. Caso contrário, né? Por quê? Porque ele representa a chegada da luz, né? Caso contrário, o que acabaria acontecendo se a gente não ter esse contraste de luz e sombra, o que acaba acontecendo é que a gente não enxergaria a luz. Verdade, Né? claro. Né? Um outro aspecto interessante, né? Eu mexi muito com arte, com pintura, etc. Né? Essa questão de luz e sombra, ela é curiosa quando a gente fala em termos de pintura, de arte, porque a gente nunca pode ultrapassar um terço de luz num quadro. Tá? Olha, A gente enxerga, né? A gente enxerga como sendo, é dia, noite, etc. Mas assim, para a gente fazer um quadro, uma pintura, assim, um desenho corretamente, né? A gente nunca pode ter mais que um terço de luz, porque mais que um terço de luz ele ofusca e ele apaga. Tá bom? Então a gente não enxerga os volumes, a gente não enxerga as formas, etc. Né? interessante. Aí, então, quando a gente fala assim em termos de julgamento da humanidade, que a gente fala assim, um terço da humanidade
foi considerada salva, entre aspas, né? E 2/3 não, a gente está falando a respeito de alguma coisa mais ou menos assim, sabe? A gente precisa ter esse contraponto, né? E muitas vezes, sim, mais sombra do que luz, porque, caso contrário, a gente não enxergaria aquilo que a gente precisa mudar, aquilo que a gente precisa transformar. A luz ela é um guia, né? Ela é uma vela, ela é uma estrela, né? Que está guiando assim em meio à escuridão, ela está guiando e está apontando um caminho, né? Caso contrário, a gente volta o exemplo do dia, né? Quando está tudo claro, a gente não consegue, a gente não conseguiria ver as maravilhas, né? Que essa claridade, entre aspas, esconde, né? E nos impede de ver. O interessante é que nisso que nós estamos falando, o interessante, que poucos param para pensar nisso, é que a escuridão ela é reveladora, né? Ela revela, tem muitas coisas que só se revelam no escuro. Pode servir como metaforicamente, de qualquer jeito. Precisa ter a falta da luz para que outras coisas apareçam e que o olho físico possa ver isso. Voltando no início da nossa conversa, nós falamos Só de... um ganchinho pequenininho aí, né? Um exemplo, quando a gente vai fazer uma determinada iniciação, né? Sim. Ou iniciação, é muito comum nos colégios, né? Como que a gente vai entrar no templo, né? Ou a gente vai entrar no santuário, né? Sempre no escuro. Né? O Sempre. simbolismo da venda, ou, né? Isso, Então, porque o exatamente. escuro ele é fundamental para que a gente possa ter uma mudança, a gente possa ter um start na nossa maneira de enxergar o mundo. E todo mundo teme, né? E não é para temer, né? É interessante Sim, isso. sim, A sim. resistência que dá, não, eu no escuro não vou enxergar, não vou ver, o escuro é o desconhecido para mim. Então é complicado. Bom, A vamos lá. questão é que no escuro a gente fica com a gente mesmo, né? Essa Aí que é é a que tá. questão. Todo mundo foge de si mesmo, né? Eu fiz Né? recentemente eu tenho feito umas lives aí de 30 segundos todos os dias, né? Falo algumas Uhum. coisas. No mês passado, assim, eu falei para fazer aquele teste que nós já fizemos, tenho certeza que você fez também, de você escurecer o ambiente, acender uma vela na frente de um espelho, só a vela e você ficar olhando o que vai aparecer lá, né? Então é interessante, são revelações que só são possíveis na escuridão. Isso é um tema muito para ser muito pensado nesse aspecto. É interessante, né? Vamos falar revelação, vamos lembrar da fotografia no passado, né? Que ela é revelada num salão, numa sala escura, né? Claro, Né? Se a gente imagina. não, é interessante a fotografia, é a luz, né? Desenhando, né? A luz estabelecendo, né? Aquela imagem, né? Mas ela só se revela no escuro, né? Escuro, Né? incrível. Então, né? Então, quando a gente fala em questões de consciência, é a mesma coisa, né? Se É interessante. a gente Vai, fala. Diga. A gente precisa desse momento, né? O momento que antecede o dia é o momento mais escuro, e no momento mais escuro é que aparece Vênus no céu, né? Aquela estrela que vai anunciar o novo ciclo, o novo momento, né? Então, com as questões ligadas tanto à vinda de Avatara, quanto ao despertar da nossa própria consciência, ela acaba acontecendo assim. Não existe despertar de consciência sem que a gente não tenha passado primeiro pela escuridão. Você falou Sabe? disso. Caso contrário, isso não é verdadeiro. Não adianta ficar prometendo iluminação assim, 3x4, né? No fim de semana, etc. Que não, se você não passa pelo processo da escuridão, do confronto com a sombra, a consciência ela não transforma, ela não acontece. E tem um gancho legal aí. Você falou a questão da fotografia, né? Que ela precisa da escuridão para se revelar, né? Mas se você colocar isso na luz antes da hora, que é o caso de acabou a sua revelação, né? Interessante esses aspectos, né? É, Tem muita é. coisa que ela tem que ter, como é que se diz, o ambiente e o momento certo para se revelar, Isso. vamos dizer assim. Né? Porque quando a gente fala em termos de avatares, né, a gente percebe que existe uma série de metabolismos que eles precisam acontecer gradativamente para que haja, sim, a manifestação de uma consciência. Caso contrário,
vai acontecer exatamente essa questão da fotografia. Vai haver uma manifestação que ela não vai ser compreendida, ela não vai ser percebida, ela vai passar em branco, né? Totalmente, né? Por quê? Porque não existe terreno fértil para poder absorver esse tipo de manifestação, tá? Então, quando a gente fala dessas estrelas que chove, a gente pode estar associando as sementes também, sabe? São sementes que elas vão sendo lançadas durante a noite. É lindo isso, né? Elas vão sendo lançadas durante a noite para que elas possam germinar, elas possam criar um caminho aqui na Terra por onde o Avatar, por onde a divindade depois deve trilhar, né? Com certeza de que ele vai ter suporte na sua caminhada, né? Porque sozinho ninguém, nem o Avatar, né? Sozinho ninguém é capaz de realizar coisa alguma nesse plano. Antes da gente seguir para onde eu quero fazer uma pergunta, vamos voltar naquela data de setembro de Estamos 1800. filosóficos hoje, né? É isso aí. Não, é legal isso aí. Essa questão da data, o que significa, vamos dizer assim, nesse episódio que a gente está comentando aqui, o nascimento do professor Henrique José de Souza, houve uma chuva de estrelas, porque ele nasceu nesse período. Sim, sim. Você que é um astrólogo, estuda isso aí, especialista em astrologia. Astrologia precisa conhecer um pouquinho de astronomia também, porque senão não sabe nem localizar a formação de um signo, né? De uma constelação. Houve algum evento especial no céu dessa época, assim como se fosse, nós estamos falando de sinais. Houve algum prenúncio, vamos dizer, os astros estavam favoráveis? Fala um pouquinho dessa questão astrológica do que aconteceu no nascimento do professor Henrique José. Eu particularmente, esses dias eu estava tentando fazer o mapa do professor para dar uma olhadinha nisso, mas acabei não vendo, tá? Então, assim, eu não sei dizer com exatidão o que pode ter acontecido, tá? Em termos de céus, tá? Para a gente falar, olha, existe alguma coisa apontando ou não, tá? Assim, é citada essa questão da chuva de estrelas, né? Mas ela não é uma chuva de estrelas qualquer. É uma chuva de estrelas concomitante à explosão do vulcão Krakatoa. Olha aí, Tá exato, bem lembrado, então, bem lembrado. aí nós temos assim um conjunto, né? Não é um evento isolado, etc. Né? Nós temos um conjunto de eventos acontecendo, né? E o Krakatoa é interessante. O que é o Krakatoa, né? São as entranhas da Terra vindo à tona. Sim, Né? claro. O inconsciente profundo, talvez, os mundos interiores, a gente pode dizer alguma coisa nesse sentido, tá? Então, o Kundalini da Terra se manifestando, né? E quando o Krakatoa ele explode, né? E a ilha desaparece, né? Então, teoricamente, ou simbolicamente, vai se dizer que as ondas do mar elas vão dar 7 voltas em torno do planeta, né? Em consequência daquela explosão, que sim, aquilo foi uma coisa bastante emblemática. Eu acredito, né? Quando a gente vê, então, essas questões ligadas a explosões, a terremotos e coisas desse tipo, sim, existem aspectos astrológicos que acabam regendo isso, tá bom? Principalmente ligados a Plutão e coisas assim, os planetas de Terra, tá? Então, sim, com certeza houve alguma coisa nesse sentido, né? E quando a gente fala de Plutão, a gente está sempre falando alguma coisa ligada ao inconsciente profundo, alguma coisa que vem trazer morte, por exemplo, né? Morte e ressurreição, de uma certa maneira, né? Porque Plutão ele acaba regendo as grandes transformações. Tá bom? Então, né, a gente vai ter essa questão bastante acentuada, né, do Krakatoa, né, como se fosse um fenômeno associado à Terra, à profundidade da Terra, e concomitante a gente vai ter um outro fenômeno associado ao céu, né? Como se os dois se encontrassem. Tá, você tem a Terra subindo e o céu descendo, né? E os dois acabam se encontrando na superfície da Terra em algum lugar. Na Tá? verdade, Oi, diga.
Na verdade, houve uma certa, vamos dizer assim, para o fenômeno que aconteceu, o professor ter vindo para cá também, houve uma espécie de anunciação, sem querer fazer Sim. comparação com igreja, com outros seres, né? Isso estava, vamos dizer, meio que previsto, né? Fala um pouquinho sobre isso. Existia uma previsão sobre isso. Eu já quero esclarecer, vou me aprofundar daqui a pouquinho, mas fala sobre essa questão. Eu acredito, eu acredito, hoje assim, com a minha experiência, né? É como se fosse assim, ó, a Terra é um ser vivo. Sim. Tá bom, a Terra é um ser vivo, né? Então, o que acaba acontecendo é interessante a gente falar uma coisa, né? Quando um ser de hierarquia assim se manifesta, né? Então aquele simbolismo que ele vai para a Garta, ele fica adormecido lá, vai ficar 80, 100 anos adormecido, né? Para quê, né? Para que haja É interessante, né? Porque você vai falar assim, um ser, a gente fala de Maitreya, de todos, né? Que a gente sabe que os grandes iluminados eles têm essa mesma genealogia, né? Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente fala assim, nasceu em Shambhala, nasceu na Garta, na verdade, ele está nascendo no plano sátivico. Sabe aquela história dos três planos, né? Espírito, alma e corpo, né? Sim. Depois, então, ele demora um tempo para se adensar até que ele possa ter. Aí ele vai chegar no plano rajásico, que a gente fala é o mundo de Duati. Né? Depois é como se aquela consciência ela densa mais um pouquinho, né? Depois ela chega no plano mais denso, que seria o mundo de Badagas, né? Mas o mundo de Badagas ainda associado à tríade superior, né? Depois ele vai precisar de um outro movimento até chegar na face da Terra. Tá? Então, Então, existe esse processo. isso, de Esse processo. adensamento. Isso, é como se fosse um corpo de luz, como se fosse um corpo de luz que ele precisa ir se adensando. Porque a Tá? maioria das pessoas fala exatamente do processo contrário. Eu fui embora, vou primeiro do Átila, Dagas, dependendo o caminho de volta, né? E você está Isso, falando, você acabou de descrever a isso, vinda. isso, a vinda, né? Então ele é um volta, é luz que vai se adensando, né? Até tomar forma, né? Então o que acaba acontecendo? Ele leva um tempo para isso, né? E essa forma depois, o que ela precisa? Então é aquele simbolismo que fica adormecido, né? Super bonito isso, né? Jesus na caverna, né? Sempre essa coisa toda, né? Na gruta, né? O que acaba acontecendo? Por quê? Porque é necessário que haja um tempo de manifestação para que o cérebro daquele ser, ele esteja preparado para receber aquele quantum de consciência Aí é que eu queria entrar. que Aí que eu está que queria tá entrar. destinado a ele, né? Você já Porque comentamos em ocasiões anteriores, né? Inclusive sobre como é que é a divindade e a terra, alguma coisa assim. Um ser desses que vem para cá, seja lá quem quer que seja, de alta estirpe, vamos dizer, ele vai ter que passar pelas manifestações físicas e todas essas coisas aqui. Então, nós falamos sobre aspecto humano e aspecto divino. isso Foi bacana, que é exatamente esse processo. Vem um ser divino, tem que passar por experiência terrena, ele está sujeito a se portar como humano, né? isso Uma série de questões. Então, como é que se diz? Essa readaptação, nem sei se já deveria ter passado por aqui, essa essência já deveria ter passado por aqui, mas essa readaptação realmente requer um preparo, uma vigilância de todos os sentidos de um ser desse, né? Então, é uma coisa É um muito tempo, interessante. né? Porque depois é interessante, eles vêm para cá, né? Depois, além desse preparo para o cérebro, né? Conseguir acessar aqueles planos, né? Depois eles vêm para cá, eles vão passando por iniciações também, Opa, né? Eles claro. vão passando por provas. Não é fácil, né? Assim, cheguei, já sou eu, né? Muito pelo contrário, ele tem que fazer jus àquilo que ele tem. Sabe, o que eu acho lindo diante de tudo isso é a questão do livre-arbítrio. Porque o que acaba acontecendo é que, sim, é dado, seja quem for, é dado a ele o livre-arbítrio de escolher se ele quer realizar aquele trabalho ou não.
tá? Então, a tentação de Jesus no templo, ela está falando isso, né? Sabe? Sim, Tem um filme que eu acho foi muito mal compreendido, você deve ter assistido, porque naquela época a gente ia correndo ver essas coisas, né? A Última Tentação de Cristo, né? sim, sim, Né? sim. Onde, assim, se você for pensar, é o tempo todo ele questionando: peraí, se eu não faço isso, eu vou ter uma vida, vou casar com a Madalena, vou ter filhos, etc. Né? Ele está o tempo todo nesse Dilema. movimento, né? Nesse dilema, né? E no fim ele escolhe, né? Ele escolhe realmente cumprir a missão que lhe cabia. Né? Então, isso é lindo, né? As pessoas costumam ver assim os avatares como seres predestinados, que eles estão assim, pronto, eu sou, sabe? Eu sou iluminado, etc. Não, sabe? Eles estão o tempo todo no dilema humano, né? Sabendo, realmente questionando a si mesmo e questionando até onde que eles podem ir dentro daquele trabalho que lhes é proposto. Né? Então, aí a gente volta, né, para essa questão se não, a consciência, enquanto ela não está preparada, né, então as coisas não acontecem. Então, eles precisam ir preparando o entorno, lentamente, preparando o entorno, por mais que a consciência deles tenha avançado, eles precisam preparar esse entorno lentamente para que as coisas aconteçam. Como eles sabem que a passagem deles por este mundo é efêmera, como a de todos nós, então muitas vezes eles nos deixam um legado escrito, ou vão deixar música, sei lá, vão deixar alguma coisa nesse sentido, né? A gente está falando em avatares de vários níveis, né? Sim. Para que mesmo uma vez eles não estando mais aqui, através daquela obra, daquilo que eles nos deixam, a gente tenha a oportunidade de entrar em contato com a ideia deles. Né? Porque nem sempre a gente, no momento em que ele se manifestou, a gente estava pronto para aquilo, a gente estava com aquela consciência afinado com aquela questão, né? Então, você sabe, né, Grego, quantas vezes a gente, né, papo de terceira idade, né? Quantas vezes a gente não olha para trás e a gente fala assim, cai uma ficha de alguma coisa que estava lá atrás, há 10, 15, 20 anos, Com certeza. né? Nossa, era isso, sabe? Então, com a questão avatárica também, né? Ele precisa deixar um legado de uma certa maneira, para que, sim, através desse legado, aquelas pessoas que elas vão tendo assim os insights delas, cada um no seu tempo, elas possam se conectar com aquela ideia que ele veio para nos trazer. Veja, é bem interessante isso. Nós E, falamos e aí volta, né? E o tempo todo, aí volta o que a gente está falando, e é no escuro, né? do Porque escuro. ele tá semeando aquele conhecimento, aquelas estrelas na escuridão, né? E aquelas pessoas também, elas não estão sabendo direito o que acontece, elas não estão aptas ainda, talvez, a entender muitas coisas, né? E vai aguardar o tempo, né, de cada um para que Coisas isso que nós possa falamos no acontecer. Manu Colheita e Manu Semente, né? Isso, é, É. Então, né? olha, vamos falar um pouquinho antes da gente voltar para esse ponto novamente. O que é um Buda? Todo mundo pensa que Buda é um cara gordão, né? Da barriga, assim, fica lá, sentadão do lado, parece um barril. Você E virar de costas, né, para a porta, né? exatamente, você tem que ter uma imagem, né? E assim, que ele é prosperidade, é fartura, é a Shakti Isso, como é que é o nome? Qual é a do dinheiro dos indianos lá? isso, É isso. Então, exatamente. Vamos falar que é interessante lembrar. Você sabe melhor do que eu. Tivemos o mais conhecido dos Budas aqui hoje, né? Que foi o Gautama, Siddhartha Gautama, o Buda, né? O Buda. Então, o que é Buda? é. Buddha no original. Isso. O que é interessante, né? Esse termo Buda, talvez ele é muito mal compreendido, Aí é que está. tá? Ele acaba sendo mal visto, né? Mal assim interpretado, tá? Então, essa questão dele gordo, né? O que acaba acontecendo? Então, quando ele antes dele nascer, existe um sonho da princesa Maia, que esse nome não é por acaso, né?
E a princesa Maia, mãe de Buda, ela vai ter um sonho e ela vai sonhar com um elefante, né? Vai sonhar com um elefante branco, então o Buda ele é anunciado por um elefante branco. É interessante, aí você vai falar, nossa, o que é o elefante, né? O elefante é um dos animais sagrados, né? Ele tem uma característica de estar associado à Kundalini, né? Então a gente volta, esse elefante tem uma conexão com Krakatoa, por incrível que pareça, tá? Né? Então o que acaba acontecendo? Ela vai sonhar com um elefante branco e a partir desse momento, então ela vai saber, né, que ela está esperando um ser predestinado, etc. Então, o que acaba acontecendo é que, dentro dessa questão, a figura do elefante acaba associada à figura do Buda, tá? Então, ele vai ter orelhas grandes, ele vai ser gordo, né? Tudo isso por conta dessa associação entre elefante, entre Kundalini, tá? Que, na verdade, não era nada disso, né? Aí cai naquela nossa outra conversa das historinhas de fadas e das lendas, né? Onde você vai criar, o imaginário ele vai criar alguma coisa que não corresponde à realidade, mas que acaba sendo um símbolo, né, passado adiante. Você vê que essa história, por exemplo, do elefante associada a Buda, agora as pessoas vão começar a ver o Buda, é verdade, olha só, né? Tá? Então, o que acaba acontecendo quando a gente vê essa questão, né? Então, sim, então a gente vai falar assim, Gautama ou Buda. Tá? Só que o Buda, na verdade, ele está associado a um estado de consciência, tá bom? Então, né, a gente fala assim, a doutrina do Gautama, do caminho do meio, etc., tá? Então, que ele está falando bem em relação a esse ponto daqui, que esse ponto está, né, associado à nossa mente búdica. Tá bom? Então, a nossa mente búdica, ela precisa do quê? Ela precisa da neutralidade. Aqui não pode existir bem, aqui não pode existir mal, aqui não pode existir julgamento. A mente búdica, ela está conectada com o princípio cósmico universal, né? Então, ele vai nos falar a respeito disso, tá? Quando ele está falando a respeito dessa mente, na verdade, ele está trazendo sementes para nos conectar com os aspectos ligados ao sexto plano, ligados ao sexto planetário e coisas assim. Tá bom? Que a gente vai chamar do amoroso, do segundo trono, ou coisas desse tipo, tá? Então, o termo Buda, né, propriamente dito, estaria ligado, tá, a isso. Agora, o que acontece, que é interessante, ou é curioso, é que a gente verdadeiramente nunca houve, assim, objetivamente, uma manifestação de um Buda ainda aqui na nossa superfície. Então, a gente precisa compreender isso, porque, embora, né, a gente vai falar assim, Gautama, o Buda, etc., assim, porque ele faz um trabalho ligado ao plano búdico, à mente búdica, mas, na verdade, nunca houve um Buda manifestado, um Buda completo, tá? O que a gente teve foram bodhisattvas. Isso que eu ia te perguntar. Tá? Isso, Exatamente. tá? A diferença. Isso, Os Cristos, os Cristos, né? Isso. Estou colocando no plural. Os Cristos, Isso. os Budas, os Bodhisattvas, as Agnisvatas, essas coisas todas. Fala sobre isso. Isso. A gente teve, então, né? Por quê? Porque a gente precisa de manifestação de. A consciência ela funciona por níveis, né? Então a gente vai precisar lá 7 discípulos para formar um adepto, 7 adeptos para formar um mestre, alguma coisa nesse sentido, né? E a gente precisa, então, de 7 bodhisattvas para formar um Buda. Tá bom? Então, mas um bodhisattva não é uma coisa qualquer. Né? A gente está falando do Cristo, né? Foi o 5º bodhisattva, né? Ou seja, né? Então a gente precisa de 7 Buda também antecedendo, a gente precisa de 7 seres dessa hierarquia e com essa capacidade de impactar a humanidade, né? Nesse grau de consciência que eles fazem, para que no final desses 7 bodhisattvas a gente tenha, então, finalmente a manifestação de um Buda. Tá? Então, a gente percebe assim, né, que embora a gente pense, né, em que o Gautama é o Buda, etc., na verdade ele acaba não sendo. E esse Buda que a gente está esperando, o Maitreya,
Na Isso que eu verdade, assim, é um potencial como a gente nunca viu. A Terra nunca houve na Terra, tá? Por quê, né? Porque a gente vai ter, agora entra Agnisvatas, Barixades, Asuras, etc., né? Porque ele vai representar um trabalho de todas essas hierarquias em conjunto para que haja manifestação desse ser. Tá? E essas hierarquias elas só puderam se implantar na Terra lentamente, de tempos em tempos, de acordo com o despertar da consciência da humanidade. Tá bom? Então, é como se... Então, primeiro, a gente vai ter o despertar da hierarquia dos Agnisvatas, associados lá ao Egito Antigo, depois a gente vai ter os Barixades, mais ou menos um pouco antes do Cristo, depois a gente vai ter os Asuras, lá pela Revolução Francesa, depois a gente vai ter os Jivas, lá pelo começo do século passado, né? Então, você vê que tem um trabalho hierárquico assim enorme acontecendo para dar suporte para que possa surgir verdadeiramente um Buda. Né? Então, o que vai, assim, não é de uma hora para outra, né? A gente tem bodhisattvas ainda para surgirem, né? Então, não vai ser de uma hora para outra que isso vai acontecer realmente. porque as Né? A pessoas gente têm tem muita que pressa, né? entender isso. As pessoas têm muita pressa, acham que é amanhã e ficam. Nós estamos falando do novo ciclo, ninguém sabe quando começa o novo ciclo, já diz que estamos vivendo parte dele. Mas voltando à questão do Buda, depois você já responde isso aqui também. Eu havia lido, eu não sou especialista nessa, em absoluto, eu sou um curioso, eu sou um aprendiz. Parece que houveram 32 Budas. Como é que essa história, se é uma coisa tão rara de se manifestar e tudo, que história é essa de que houveram 32 O e. que acaba acontecendo, né? Muitas vezes a gente vai pegar seres que despertaram o princípio búdico e eles vão acabar sendo chamados de Budas, tá? Porque eles são a referência mais próxima que a gente tem daquilo. Tá bom? Mas você vê, né, que na verdade você precisa de 32 Budas, né? Então ele não é ainda aquele potencial, né? Porque você vai precisar de 32 Budas, etc., para que o último deles seja Maitreya, né? Você vê que não é assim é como se fosse degraus de uma escada a serem cumpridas, né? Então, os 32 raios da sabedoria, as 32 penas da cauda da pomba do Espírito Santo, né? Então, cada um deles vai representar um aspecto desses para que possa haver a manifestação de um avatar. Né? Então, mas volta, né? Como eles estão ligados ao mesmo raio, eles estão ligados ao mesmo princípio, né? Então, é como se eles fossem tucos, tá? Desse sexto aspecto. Então, aí sim a gente pode dizer, entre aspas, né, que eles são Budas, mas na verdade não é o Buda naquela integralidade, né, que deveria ser, mas sim eles representam o estágio mais próximo que a gente chegou, né, daquilo que esse potencial búdico verdadeiramente representa. Então, um Buda, ele é formado, vou dizer assim, né, que não é o correto, é formado por bodhisattvas, varishadis, asuras, agnisvatas. Então, são tudo aspectos que, se trabalhados ou evoluídos, vamos chamar assim, sei lá se é o termo apropriado, vão permitir que o Buda, você acabou de dizer, Isso, acabe se manifestando de forma como nunca isso. aconteceu no passado. Você vê, né, que existe um trabalho imenso, né, de hierarquias acontecendo, né? Não é algo simples da gente entender, né? E Claro. sim, eu acredito que esse trabalho das hierarquias, que de uma certa maneira ele esteja simbolizado pela nossa chuva de estrelas, tá? Onde esses seres, essas consciências celestes, etc., elas estão se manifestando, né? A partir do momento em que há possibilidades aqui embaixo da gente assimilar determinadas questões, né? Que sim, que essas hierarquias se manifestem, tá? O que é bonito, né? Então, por exemplo, as mudanças cíclicas, quando a gente fala assim, que
que os anjos do segundo trono, eles se precipitam sobre a terra, enquanto tem o despertar dos seres da Garta, e eles vão ou de baixo de cima vão se encontrar, né? Você percebe que aí a gente fala assim, é a virada do ciclo, né? O livro do Kama se abre, etc, né? Aí o que acaba acontecendo, né? Então, isso acontece sim em toda mudança de ciclo, mas simbolicamente a gente vai reviver isso no ano novo astrológico. Tá? Não quer dizer que no ano novo astrológico tudo aquilo esteja acontecendo realmente, né? Mas é uma oportunidade da gente reviver aquilo. Essa questão da chuva de estrelas, ela acontece todo ano, né? Mas em um determinado momento, sim, houve um evento que ele representa uma mudança de ciclo intensa para o planeta, embora, né, possa todos os anos a gente ter esse mesmo evento, e isso acaba nos dando a oportunidade de refletir a respeito, de Sim, pensar, claro. né? Mas compreender que as circunstâncias realmente para que haja alguma coisa sobrenatural, etc., né? Elas acabam sendo necessárias, né? E elas acabam sendo muito mais abrangentes do que aquilo que a gente imagina. Agora, essa questão do. Poderíamos afirmar, vamos dizer, Maitreya, que a gente falou há pouco aqui, seria pelo caminho a manifestação do Buda tão esperado, é isso? Isso, Maitreya seria o Buda tão esperado. Buda tão A esperado. questão é que, a questão é que a gente. Aí a gente vai entrar em outras coisas, né? É, A questão assim é que até onde a gente pode. até onde a gente pode, né? A questão é que a gente só teve 5 bodhisattvas, né? Sim. Então a gente precisa completar o potencial de mais 2, tá? Para que haja, né, a questão do Maitreya. Por conta disso, houve uma aceleração do nosso processo mental a partir lá do começo do século passado, né, ligado a um metabolismo associado aos chamados Dhyanis Budas, né, que a gente também, o termo Buda, ele acaba aparecendo aí, mas que, na verdade, eu acredito que a humanidade ela vai precisar de um tempo para assimilar isso. Essa que era Porque a pergunta que eu ia não fazer adianta agora. o potencial, manifestou o potencial, né? Então, Pronto, já está aí. Né? Nasceu Maitreya, né? Em 49, né? isso. Pronto, nasceu Maitreya. Sim, nasceu. Ele está no plano sutil, né? Só que ele precisa de se adensar, e ele só vai conseguir se adensar realmente quando a gente estiver preparado para isso, Aí quando todo mundo estiver era o que eu ia perguntar. Quer apto, né? dizer, um ser desses, ele não pode vir para os cabeça de bagre como nós, vamos dizer aqui. É um Isso é. pejorativo, mas é uma realidade. Nós não estamos preparados para. Nós ainda somos seres carentes, dependemos de salvação, de salvadores, isso aqui. Nós não estamos preparados para receber um ser dessa estirpe, que Sim. ele perderia o tempo vindo aqui. Sim, Ele não sim. vai transformar por passe de mágica, botar o dedo na sua testa, ó, oh, meu irmão, você se transformou, você virou consciência pura. Então, Porque ele não vai, né? O que as pessoas têm que entender mesmo que que a gente soubesse quem não adianta a gente ficar atrás, passando a mão no manto, sabe, assim, puxando o saco, etc., que isso daí não vai iluminar ninguém, ninguém. sabe? Não vai. Isso daí me lembra uma história engraçada. Uma vez teve aqui no interior de São Paulo, tinha uma cidade chamada Cordeirópolis. Então, aqui em Louveira tinha a história da Nossa Senhora da Rosa Mística, que a santa que chorava, etc. Depois Isso. descobriram que não era, né? Ela chorava de desgosto, por certo, né? Então, o que acabou acontecendo? Então, ela foi fazer uma peregrinação. Eu estava em Cordeirópolis nessa época. A santa vai chegar na cidade, né? Então, aí tinha a mulher do prefeito tomou conta da santa, era ela que carregava, né? E todo mundo passando a mão na mulher, assim, para se iluminar também pela santa, né? Incrível. Então, o que acaba acontecendo? As pessoas elas têm essa ideia de que elas vão pegar um avatar ou alguém assim, elas vão se tornar amigas, elas vão se tornar próximas, sabe assim?
e que por conta disso elas vão se iluminar também, né? Então, e elas acabam, de uma certa maneira, sendo especiais. Não, sabe? Não acontece. Tá? O despertar é individual. Não adianta. Eles até podem dar uma mãozinha, tá? Por conta da presença deles, da vibração, sim, né? Tá? Que eles trazem. Mas se a gente não fizer o nosso trabalho interior, a gente não passar por essa noite que a gente falou, né? Para que essas estrelas possam se manifestar, de nada vai adiantar. Sabe, a gente, sim, o Maitreya, ele vem e ele vai embora e ninguém percebe, sabe, assim, porque a gente está esperando que ele nos desperte, mas ele não vai nos despertar. Ele vai apontar caminho, é a estrela na noite guiando, mostrando um caminho, mas o trabalho é de cada um. Caso contrário, o processo evolutivo ele não teria sentido, porque a gente tem que despertar por nós mesmos, a gente tem que evoluir por nós mesmos. É claro, existem os guias, né, as estrelas, as constelações, as consciências, etc., mas o trabalho cabe a gente. Então, não é o fato de eu estar próximo, alguma coisa assim, de um ser desses que vai me tornar especial, vai me tornar mais evoluído, muito pelo contrário, né? Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado. Quanto mais perto a gente chega da luz, mais cego a gente fica, né? Claro, Ontem eu claro. fui acender o fogão aqui, cara, ver uma mariposa suicida, sabe? A mariposa simplesmente ela se atirou no fogo e Fogo. morreu queimada. Né? É um exemplo meio chulo, mas não é tanto, E porque oportuno. em relação às questões divinas acontece a mesma coisa. Às vezes a gente procura tanto, 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 e de repente, no momento em que a gente entra em contato com um ser desses, a gente corre esse mesmo risco que a mariposa. Por quê, né? A gente volta àquela questão da escuridão, porque a nossa escuridão ela vai se manifestar, sabe? Para que a gente possa tomar consciência da gente mesmo e a gente possa, a partir daquilo, fazer o nosso processo de transformação, né? Então, é bem o oposto do que as pessoas imaginam, que elas vão se iluminar simplesmente de estar próximas, né? O que acaba acontecendo é exatamente o contrário. A gente precisa ter muito cuidado com tudo isso, né? E a gente volta em relação à Terra. Quando vai ter a chegada de um ser dessa categoria, né? A Terra ela vai convulsionar praticamente, sabe? Ela vai as sombras, as questões todas, tá? Eu vejo esse momento que a gente está atravessando, sinceramente, como um momento de convulsão Sinais. pré-chegada de uma nova Os consciência. tão falados Tá? sinais, né? Estão aí, né? Tá, isso daí acaba sendo sinais que nem sempre precisa ser estrelas ou erupções, Claro. etc., né? Mas a gente percebe sim os sinais eles acontecendo, né? Basta a gente olhar a nossa volta, o quanto que as coisas elas estão sendo trituradas, demolidas, né? E na verdade tudo essa demolição que a gente está vivendo na verdade, é como se fosse uma alegoria da nossa própria demolição interior que precisa Sim. acontecer para que haja o despertar dessa consciência. Tá? Sempre que vai ter uma consciência nova, o que acaba acontecendo existe um recolhimento. Sabe? Então, por exemplo, poxa, o Maitreya vai nascer em 49, né? Antes dele, a gente tem 2 guerras mundiais, sabe? Onde aquele mundo que existia até então, ele ruiu praticamente, sabe? Quando vai ter a manifestação das consciências lá dos Kumaras, né? A consciência kumárica, que vem através daqueles músicos, né? Logo pós-Revolução Francesa, né? Aqueles músicos, aqueles artistas, etc., né? A gente tem a Revolução Francesa antecipando tudo isso, dizimando praticamente aquele mundo que a gente conhecia, tá? Perfeito, Então, perfeito. né? Então, né? Você é nítido, sabe, que acontece isso, tá? Então, hoje o que acaba acontecendo quando a gente se vê nesse momento assustador que a gente está passando, né? Em termos de mundo inteiro, tá? A gente não está falando só Brasil, a gente fala em termos de mundo como um todo, e ainda assim a gente tem mais coisas ainda para acontecer,
Sim, isso daí é um sinal de que tá chegando uma nova luz, um novo dia, uma nova alvorada, mas que, na verdade, a gente precisa passar por essa escuridão daqui, né, para que a gente possa ver esse dia nascer. Né? E agora, na escuridão, volta ao nosso símbolo novamente, né, as nossas estrelas. Né? O que a gente tem na escuridão? A gente tem as estrelas a nos guiar. E o que é interessante, essas estrelas, as Persépodes, por quê? Porque, teoricamente, elas seriam oriundas da constelação de Perseu. Perseu, quem é o Perseu? Perseu é aquele que cavalga o Pégaso. Né? O Pégaso é aquele cavalo alado. Né? Então, você tem 4 patas e 2 asas, você tem o simbolismo dos 6, que representa o simbolismo do Buda também. Tá? Então, o Pégaso ele está associado à questão ligada ao sexto aspecto, à questão búdica. E o que acaba acontecendo? Né? Perseu vai cavalgar o Pégaso para quê? Para vencer a Medusa. Né? A Medusa que está lá com aquelas serpentes, cada vez que você mata uma serpente, nasce 2, né? Se ela olhar para você, então ela te transforma numa estátua de pedra. Ele está representando o quê? Está representando todas as nossas criações mentais. As nossas criações mentais que, num determinado momento, se voltam contra nós e têm, sim, a capacidade de nos paralisar, de nos petrificar, a ponto de impedir a nossa caminhada. Né? O grande obstáculo, o umbral, o grande obstáculo que a gente precisa superar para a chegada para compreender um ser desses, porque, na verdade, quando a gente está falando de um plano búdico, a gente está falando de um plano inconcebível para nós. Sabe? A gente, no máximo, a gente tem mente abstrata, um pouquinho. Criatividade, né? Que a questão da criatividade é um pouquinho que a gente tem. Sabe? Quando é muito abstrato, por exemplo, a gente já vai ler uma doutrina secreta, né? Aquilo já foge da nossa compreensão. Né, de abstração, tá? E ainda não chega nem ainda num estágio búdico, etc. Tá? Né? Porque enquanto a gente está julgando, a gente está analisando, a gente está medindo, a gente está muito longe de tudo isso. A gente acredita em bem e mal, essas coisas todas. Né? E hoje aqui deve ter muita gente brava com a gente aqui, né? Que eles estão falando besteira, porque não, existem tantas resistências para você abrir para o novo, para você abrir mão dos seus dogmas, é terrível. Você sabe, todo mundo sabe, para você abrir mão das suas crenças, para você abrir mão de que é necessário você mudar e que ninguém vai fazer essa mágica por você. Todo mundo espera mágica, né? Tem um monte do Hamlin ali que eu uso aquilo lá, que tocava flauta e os ratos iam tudo atrás, né? Foram tudo para dentro da água. Então, existem simbolismos, como nós falamos ali naquele. É interessante, né, que essa lenda, né, porque depois não pagam ele, né? Ele vai destruir as crianças, né? Que representam o futuro, né? Simbolismo, toda a pureza, todas as coisas que a gente. É o futuro que a gente tanto espera, vai destruir, vai matar o nosso futuro. Então, essas resistências que nós temos, primeiro, que passar por cima, eu já mudei tanto. Eu falo por mim, eu só posso falar por mim, né? Já mudei tanto e já fiquei perdido, porque quando você muda, quando você descobre uma verdade, apesar dela ser uma verdade só, mas você vai descobrindo as suas verdades, você fica sem chão. E agora, o que eu vou fazer com essa verdade nova que eu tenho aqui? E aquelas coisas que eu tinha. Então, eu sei porque eu já passei por isso, você deve ter passado. A gente sabe que esse momento é de instabilidade emocional, de medo, de uma série de coisas. Mas é um mal, entre aspas, super necessário, né? Esses insights, eles nos obrigam a reformulações profundas. Eu tinha uma pessoa que eu conheci que ela dizia o seguinte, né? Então, como que é a nossa questão de consciência? A gente tem que subir uma montanha carregando nas costas, desde um piano de cauda até uma agulha. É isso aí. A última coisa que a gente vai jogar fora é o piano. É verdade, né? Que é o mais pesado, mas a gente faz questão de. Não é? A primeira é a agulha, né? Exatamente, é claro, pô, é claro.
Né? Então, Mas a gente funciona desse jeito mesmo, né? Aí quando a gente vai falando assim em termos de inconsciente, a grande questão é que a gente está sempre fugindo da gente mesmo. É a grande questão. A gente tem o nosso inconsciente, ele tem amortecedores, onde a gente sempre evita de entrar em contato com a gente mesmo, né? Porque muitas vezes isso é doloroso. Isso significa perdas, isso significa apegos que a gente precisa resolver, né? As nossas carências. Então, o que vai acabar acontecendo? Vão acabar surgindo períodos em que, se a gente não faz isso por bem, a gente vai ter que fazer por mal. irmão, Das guerras, dos sofrimentos, das dificuldades planetárias coletivas, onde a gente vai se ver obrigado a fazer essa reformulação interior. Para quê? Né? Para que haja, sim, a chegada de uma nova consciência, mas a gente reluta. A gente quer manter tudo do mesmo jeito. A gente quer se transformar, né? Quer que o mundo se transforme sem que a gente se transforme. é perfeito. De uma certa maneira, o nosso ego é complicadinho. A gente sempre acha que a gente está pronto, né? E que a gente vai reconhecer um avatar, que a gente vai fazer um trabalho para a humanidade, etc., né? Quando, na verdade, não é nada disso, não. Né? O professor Henrique falava, coloca o teu ego atrás de ti. Né? Então, é mais ou menos isso que acaba acontecendo realmente. Considerando que o programa de hoje, no fundo, é uma homenagem ao professor Henrique José de Souza, a sua chegada e a sua partida nesse mês de setembro, nós estamos veiculando esse programa, o professor deixou um grande legado, né? Um grande auxílio a tudo isso que a gente está falando. Né? Agora, ele deixou praticamente dentro das suas cartas de revelação, que você só pode ter acesso se você participar da escola iniciática, que é a Sociedade Brasileira de Eubiose. Eu gostaria, para a gente encerrar, que você definisse para o nosso telespectador o legado que o professor Henrique José de Souza deixou para a humanidade. A gente tem que ousar de dizer que é para a humanidade. Porque realmente o material que está lá, quem participou, quem participa, quem estudou, quem fez a série Estudo da Sociedade Brasileira de Biose, sabe dar o valor do conteúdo que tem, que o professor deixou, né? Então... É interessante, o professor ele deixa um legado fantástico. O que eu entendo hoje das revelações, que mais do que ficar falando a respeito disso, daquilo, de Agartha, etc., ele está conversando com a gente e ele está contando como que é o próprio processo de despertar dele. Das dores, das amarguras, das dúvidas. O lado humano dele, O totalmente. lado humano dele, ele está o tempo todo, ele está compartilhando com a gente aquele despertar. E o que é interessante, é fundamental, sabe? A trilogia Escola, Teatro e Templo. Isso. Fundamental, sabe? Para que a gente compreenda esse processo que ele deixa para nós, onde a gente precisa, de uma certa maneira, a gente tem um contato com o conhecimento, né? Que seria a escola. Depois a gente precisa pegar esse conhecimento e praticar e colocar no mundo, que seria o teatro. Depois a terceira etapa, chamada templo. O templo é quando, na verdade, a gente vai ter um insight. Sabe, dentro daquilo que eu aprendi, dentro daquilo que eu vivi, num determinado momento eu tenho um insight, eu tenho um lampejo, onde eu falo assim, opa, isso daí não era do jeito que eu estava pensando, isso. Agora eu preciso rever tudo isso novamente, né? Tá? Quando você tem esses três aspectos agindo, e você assimila, eu acho que essa é que é a maravilha do trabalho do professor, você assimila isso, então é como se você desenvolvesse dentro de você o teu próprio dínamo, tá? Que te leva realmente a movimentar a sua consciência em busca do autoconhecimento, em busca da gente mesmo. Tá bom? Ele deixa um trabalho assim maravilhoso nesse sentido, tá? Onde ele nos dá uma oportunidade de que a gente cresça, né? Então, como ele dizia assim, mais do que meu pensamento, eu vos deixo uma nova maneira de pensar, para que vocês tenham seus próprios pensamentos, né? E se revoltem até mesmo contra mim. É muito bonito isso, né? Porque ele não quer seguidores,
sabe? Ele quer causar atrito no pensamento, para que e despertar um processo dentro dos discípulos, né? A ponto de que esses discípulos eles têm o despertar do próprio caminhar, né? O É, despertar a intuição de como isso funciona, etc. Tá? É alguma coisa assim. Às vezes a palavra me foge. Meu Mercúrio retrógrado é terrível. não tem problema. O bom é que a mesa está servida. Quem quiser, sente-se, alimente-se dentro daquilo que tem condição e faça a sua digestão, cada um no seu processo metabólico interior, né, digamos assim, e pronto. Então, meu querido amigo e irmão, nossa, que legal, eu não fazia nem ideia do que a gente podia, como é bom porque desenvolve, né? Sem roteiro, desenvolve melhor ainda. Nossa, vai melhor, vai que vai. Né? Né? A gente forma uma egrégora legal e a coisa vai. Eu sei que hoje o programa vai, nossa, vai dar o que pensar, vai dar o que pensar. É programa para assistir uma, duas vezes aí, porque é muita informação. Muita coisa será certamente contestada, né, pelas nossas resistências, como eu disse há pouco, né? Ainda bem, ainda bem. Opa, mas é claro, esse negócio de tomar como verdade o que o outro fala, não vale nada, absolutamente nada. E eu digo aqui, vale o que você experiencia. O que foi falado, o Renê, o nosso convidado, falou aqui. Ah, o Renê falou, vou acreditar. Nada disso. Você vai acreditar o dia que você experienciar o que ele falou. Você experienciou. Você sentiu isso. Nossa, agora eu sei o que ele disse aquele dia. Isso é crescimento, isso é permissão, isso é permitir-se. Né? Então, meu querido amigo e irmão, até uma próxima oportunidade. Tá joia. Tudo de bom. Até a próxima, então. E é isso aí. Fraterno abraço. Abração, Tchau. tá? Tchau, tchau. Eita, coisa boa, né? A gente fica, nem precisa almoçar, nem precisa almoçar, não precisa fazer nada. A gente fica suprido aqui, né? A gente fica num estado de ser aqui, que a gente tanto fala, né? Mas depois, sempre foi assim, né? Das entrevistas, quando a gente fala desses assuntos que não se fala no dia a dia, a gente fica em certo êxtase, sei lá como é que a gente pode definir. Então a gente fica suprido. Demora um tempinho, a gente volta ao normal do dia a dia, mas isso que é bom. É permitir-se, o que eu falei há pouco para a gente encerrar. Fraterno abraço, um feliz sempre e até a semana que vem. Tchau.